Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou apresentar uma solução para extrair um determinado conteúdo de uma célula de texto, sem que necessariamente a gente saiba de antemão a posição inicial e final desse texto, onde é que ele está localizado na célula. Aqui, como vocês estão vendo, eu extraí da internet, aí eu copiei, colei, foi bem simples, uma lista de cidades contendo o DDD e a UF dessas cidades, né? Então aqui, para uma simples impressão, uma consulta visual, aqui está ótimo. Mas quando a gente precisa dessa informação de forma estruturada, para fazer um PROC-V, ou então para fazer um resumo de linhas móveis ou de linhas fixas por DDD ou vice-versa, a gente não tem isso fácil, quer dizer, a gente tem isso de forma não estruturada. Então hoje a gente vai entender como é que a gente consegue extrair as informações desse tipo de consulta, né? Que foi copiado e colado da internet. Então vamos lá. A gente vai usar algumas funções bem específicas. A gente vai usar, para quem usa o Excel, Office 365 ou equivalente, em português, a gente vai usar a função ext.texto, vai usar a função procurar e vai usar a função, possivelmente a gente vai usar as funções esquerda e direita. E aí, se precisar de mais alguma função, a gente vai desenvolvendo. Então vamos lá. Eu quero extrair o código do DDD que está nessa célula A2. Eu quero extrair só o código. Eu quero ignorar o que tem antes e o que tem depois. Então vamos lá. Eu vou colocar o sinal de igual. Eu vou digitar o nome da função ext.texto. Aí o Excel já traz até uma dica. E aqui ele tem 3 argumentos. O primeiro argumento é o texto que eu quero extrair a informação. No caso aqui vai ser a célula A2, onde tem o texto. O segundo argumento é a posição inicial que eu quero começar a extração. Então no Excel a gente sempre fala de texto da esquerda para a direita. Então quantos caracteres, quantas posições começa o código DDD? Então são 3 posições para a expressão DDD, mais uma que é o espaço. Então na posição 5 começa o código DDD. A partir da posição 5, quantas posições eu quero extrair? Mais 2 posições, que isso aqui é o código DDD. Ocupa 2 posições. E aí nós temos aqui o código do DDD 11, de onde eu extraí dessa tabela. A gente pode copiar e colar essa fórmula, essa função, mas a gente pode simplesmente arrastar. E ele vem puxando, ó, Vitória, DDD 27, Volta Redonda, DDD 24 e assim por diante. Posso dar 2 cliques aqui e ele vai até o final extraindo tudo. Isso aqui foi possível porque a gente está trabalhando com uma posição consolidada, uma posição exata. É uma posição que sempre vai ser fixa. Começa na posição 5 e tem duas posições para extrair. Quando a gente fala agora, e aí onde vem aqui o objetivo do vídeo, é ensinar como é que a gente faz para extrair agora o nome da cidade, certo? Sendo que eu tenho a posição fixa, a posição inicial é fixa, mas porém a posição final ela não é fixa. Então vamos lá, vamos começar a tentar aqui. Eu vou usar a mesma função, extrair texto, ext.texto. No caso aqui, vamos lá, DDD 3 mais um espaço 4, 5, 6 do código DDD 7, espaço em branco, 8, um hífen, 9, eu tenho mais um espaço em branco, e aí na posição 10 eu tenho o início do nome da cidade, certo? E agora, como é que eu faço para calcular o final desse nome? Onde é que é a posição final para usar essa função? Eu vou colocar aqui um valor aleatório, ele vai trazer praticamente o resto da célula, São Paulo, São Paulo. Então como é que a gente vai fazer? A gente tem que descobrir onde é que termina o final da palavra. Por espaço, eu poderia usar o identificador de espaço para mapear, mas aí isso só funcionaria em cidades que não tem nome composto. Não é o caso de São Paulo, São José dos Campos. Então qual é o identificador que a gente pode travar a posição final e daí fazer um cálculo de ver até onde é que a gente pode puxar? No caso aqui a gente vai usar o hífen, né? Então para isso a gente vai criar aqui um cálculo auxiliar.
A gente vai usar agora, vai identificar onde é que está o segundo hífen da célula A2. Então a gente vai usar a palavra, a função procurar. Qual é o texto procurado? No caso aqui vai ser um hífen, eu vou copiar, porque esse hífen aqui não é um sinal de menos, realmente é um hífen. Então vamos lá. Procurar. Esse aqui, pessoal, é para quem usa a função, o Excel em português. Vou colar agora, Ctrl V. No texto, aí sim eu coloco a célula. Como eu já sei que na posição 10 começa o nome da cidade e já é depois do primeiro hífen, então eu vou colocar aqui 10. Então vamos ver em que posição o segundo hífen se localiza. Então nessa célula aqui, o hífen ele vai estar no 20º caractere. Aqui tem 10, então soma aí 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então dá 20, né? 20 posições. Na 20ª posição, o hífen. Então, vamos fazer aqui uma tentativa. Vamos fazer aqui uma abstração. Então, a partir da posição 10, eu vou extrair quantos caracteres? Então, eu tenho que descobrir. Eu já sei que na 20ª posição eu vou ter o final do caractere. Certo? Perdão, o hífen, né? O segundo hífen. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a célula D2, que tem lá a posição do segundo hífen. Vou tirar 10 posições, porque eu comecei na posição 10, então tem que ser 10 posições a menos. E vou tirar mais 2 posições, que é o próprio hífen e um espaço em branco. E aí vamos ver se a gente consegue, né? Então, eu poderia... Opa, no caso aqui é só uma. Só uma posição. São Paulo. Poderia, em vez de colocar 20 menos 10 menos 1, posso colocar 20, né, que é D2, menos 11, que é o 10, de onde começa a palavra São Paulo, e 1, que é o segundo hífen. Então nós temos São Paulo. Então vamos ver se isso funciona para os demais. Opa, parece que deu certo. Campo dos Goitacazes, Francisco Beltrão, Feira de Santana. Ok? Então nós temos aqui, vou mover para cá o F, isso aqui a gente pode ocultar depois. Agora, como é que a gente descobre a UF? A gente pode usar o mesmo princípio, né? Vamos primeiro discutir, agora que a gente descobriu onde é que está o segundo hífen, o que a gente vai fazer? A gente vai andar 2 posições para frente do segundo hífen, mais 2, e 2 caracteres, que é a sigla do estado. Vamos ver se dá certo assim. Ok. Então é isso, pessoal. A gente conseguiu extrair informações estruturadas de onde você tem dados não estruturados. Isso aqui depois você copia, cola e fica consolidado, não fica mais calculado. É copiar somente valores. E aí você pode usar para tabela de consulta, para tabela de sumarização, para uma série de usos, né? Só uma curiosidade, a gente pode extrair a sigla da UF, que nesse caso em específico ela está no final do texto, utilizando a função direita. A função direita, o que ela faz? Ela pega os últimos caracteres à direita a partir da quantidade de caracteres que eu quero, que daria o mesmo resultado. Mas aqui, para fins de exercício, a gente utilizou o ext.text. Bom, pessoal, era isso. Pedir que vocês curtam, compartilhem o texto, façam comentários, sugestões de novos textos. Eu estou aqui à disposição, quero ajudar vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.